Careira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Um prazer ter você aqui conosco. Iniciando o programa, quero pedir desculpa porque o vereador Brinquinho, ele estava marcado para hoje, mas infelizmente ele teve um problema lá em São Paulo, questão da categoria, que ele é presidente do Sindicato dos Condutores, não poderá vir hoje, então nós vamos remarcá-lo para as próximas semanas. E no segundo bloco, vocês não podem perder o vereador Guti, estará conosco, ele que é um grande destaque na oposição da Câmara de Vereadores aqui da cidade de Guarulhos, é jovem e tem muito futuro pela frente, tem se destacado, crescido pouco a pouco, falando um pouco da nossa cidade. É uma visão diferente, né? Sempre nós trazemos pessoas de vários segmentos e de várias visões. O vereador Guti, um jovem com uma visão muito interessante e totalmente oposicionista ao governo que está aí. E isso é importante para você poder abalizar os dois lados. E falando sobre governo, falando sobre situação e oposição, o governo municipal lançou uma lei que, segundo o governo, vai beneficiar a maioria da população. É uma lei sobre o IPTU, já que seria necessário uma cobrança retroativa nos últimos 5 anos. E para falar um pouquinho sobre essa lei, para explicar para você qual a consequência que vai ter na sua vida, nada melhor do que o presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos aqui da cidade de Guarulhos. O engenheiro, nosso amigo aqui, o Eduardo Martins. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Roberto. Boa noite aos telespectadores. O que essa nova lei do IPTU vai impactar na vida do nosso munícipe? Segundo projeções do governo, vai haver uma redução do imposto para toda a população. Isso quer dizer, o governo sentiu que ele errou a mão, né, Roberto? Vamos falar a verdade. Eles fizeram uma cobrança de IPTU de forma agressiva nos valores e que a população toda reclamou, e com razão, dos valores ficaram muito altos. Então agora a proposta da lei é diminuir o valor do IPTU para todos a partir do ano que vem e também fazer a remissão da cobrança dos anos anteriores. Por que isso, Roberto? Como você tem esses levantamentos de fotos aéreas de 2008, portanto, a prefeitura sabia que esses imóveis tinham áreas construídas desde 2008, ele é obrigado a cobrar o IPTU dos últimos 5 anos. Então, principalmente os que teve grandes alterações de valor de IPTU por causa da área construída acrescida, teriam grandes valores a pagar, não só no ano desse ano agora, mas nos últimos 5 anos. Então, o governo resolveu repensar essa cobrança. Isso é legal, esse tipo de deixar de cobrar, não seria uma renúncia fiscal, não? Os estudiosos do governo pensaram sobre isso e chegaram à conclusão que, se essa alteração da lei, que deixaria de cobrar o IPTU, fosse para todos e não fosse por setores ou camadas da sociedade, seria legal. Vamos aguardar se vai ter desmembramento. Mas também, para que isso seja julgado ou não irregular, alguém tem que entrar com uma ação no Ministério Público, por exemplo. E aí o governo acha que ninguém vai querer ser o vilão da história, porque aí você acabaria com esse benefício para a sociedade, né? Bom, é uma questão bastante controversa. Inclusive o vereador Rômulo, que ele é do Partido dos Trabalhadores, ele apresentou uma emenda, Eduardo, limitando a 100 mil UFGs, ou seja, se a dívida fosse acima de 100 mil UFGs, não valeria esse desconto, essa isenção. Você concorda com esse tipo de limitador, não? O problema disso seria da legalidade, onde você criaria nichos para aplicar a lei. E os estudiosos do direito dizem que teria ilegalidade. Aí entraria no caso da renúncia do tributo, porque você cobraria de alguns e não cobraria de outros, né? Então você estaria fazendo renúncia de tributação. Então esse é o grande motivo. Agora, você limitar o valor da dívida, isso também tem que ser melhor avaliado, porque o vereador Rômulo falou sobre isso como quem diz que o grande empresário tem que ser sempre punido.
mas esqueceu que o empresário é o que gera emprego e imposto para a cidade. Também temos que pensar nesse lado. Se o empresário for embora, perdemos postos de emprego, perdemos arrecadação. Inclusive, Guarulhos recebeu um aumento da arrecadação de ICMS. No começo do mês, aumentou quase 10% o valor do repasse do ICMS para Guarulhos. Guarulhos está chegando a quase 4% do ICMS do estado de retorno, muito à frente no terceiro lugar, que é Campinas, no ICMS. Então isso se deve a quem, Roberto? As indústrias que estão aqui investindo e gerando emprego. Bom, estamos conversando com o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui da cidade de Guarulhos, falando um pouco sobre essa lei do IPTU. É uma questão que falaram muito, Eduardo, é que esse tipo de isenção acaba beneficiando aquela pessoa que não entrou dentro da legalidade, que deixou de regularizar sua obra, e a pessoa que, olha, ela aumentou, mas regularizou, ela acabou sendo prejudicada. Você entende dessa forma também ou não? Esse é exatamente o pensamento que nós temos, Roberto, quando você beneficia quem não cumpriu a lei. Primeiro ponto, achamos que o IPTU está caro, sim, tem que ser revisto? Tem, isso é ponto pacífico, não temos discussão. Agora, a nossa questão, onde nós levantamos, é o seguinte, vamos supor, Roberto, que dois vizinhos construíram, como acontece, dois parentes, o cunhado, o irmão, constroem duas casas, uma do lado da outra, duas casas iguais, até para reduzir o custo, eles contratam ali duas casas exatamente iguais. Mas um vizinho, um deles, decide fazer a legalidade e apresentar seu projeto, aprovar sua obra. Além dele demorar, às vezes 1 ano, 2 anos para aprovar a sua obra, ele vai pagar os impostos, vai pagar o INSS de construção civil, o ISS de construção civil, o INSS, vai pagar toda a tributação e a partir da conclusão da obra, passa a pagar também o IPTU com área construída. Então imagina, esse cidadão que foi pela regularidade, pela legalidade, ele seguiu a lei que a prefeitura criou, entre aspas, ele foi punido. Porque quem trabalhou a revelia da lei, não seguiu nenhum comprometimento com a legislação que a prefeitura faz, que a Câmara aprova, vai ser beneficiado, porque ele deixou de pagar o imposto desses anos todos e não vai ser cobrado. Vai ser punido aquele cidadão que foi honesto. Foi punido quando? Ao longo dos anos, não é só agora. Mas nesses últimos anos que ele foi pagando o imposto pelos 5 anos, ele agora acaba sendo punido e às vezes sente até um remorso, um sentimento de culpa por ter seguido a lei. Ele vai acabar se sentindo enganado, né? Pois isso aí, ó, o meu vizinho não fez nada e agora não vai pagar as coisas que eu já paguei. De uma certa forma ele vai se sentir enganado. É muito complicado, Eduardo, regularizar uma obra dessa, não? Não é difícil. O problema é que é oneroso. Você tem os impostos a recolher. Esse é o grande problema. E outro é se a obra seguir os preceitos de lei. O que é isso, Roberto? É o zoneamento. Você, então, num certo local de construção, a sua casa tem que ter o afastamento, né, o recuo de frente, o recuo de lado, o recuo de fundo. E são tudo características próprias para melhorar a qualidade da sua edificação e que estão previstas em lei. Infelizmente, as pessoas têm uma visão que se construir mais, se construir no limite, vai ter uma casa maior, mas vai ter uma casa com menos qualidade. Então uma casa dessa que foi construída fora, que nós chamamos de gabarito, que são essas medidas de edificação, aí sim essa pessoa tem dificuldade para regularizar, porque ele construiu fora da legislação. Mas quem construiu dentro dos parâmetros legais, com qualidade para residência, não tem problema nenhum. Falando sobre gabarito, falando sobre qualidade de obras, né? Mais uma vez nós vemos uma obra caindo aí, jogando culpa de um, culpa do outro, a empresa construtora dizendo que a empresa que estava alugando fez modificações que estavam fora da planta e essas acusações, mas o fato é que o prédio caiu, mais um prédio caindo aqui no Brasil, matando pessoas. Por que acontece tanta coisa desse tipo, Eduardo? Lamentamos sempre que ocorre um acidente desse, Roberto. É triste, é uma fatalidade onde pessoas, vidas são perdidas.
E não só apenas as vidas dessas pessoas, desses trabalhadores, mas a vida da família desses trabalhadores. É um pai de família que tem filho, esposa, que sustentava com o seu trabalho, com o seu suor. Lamentamos isso. Mas isso é fruto da irresponsabilidade de muitos, da ganância dos empresários que empreendem na construção, o famoso construtor, que quer reduzir ao máximo o custo para sempre ganhar mais. Eu sou a favor do lucro. Eu acho que o empresário, o empreendedor, o construtor tem que sim ganhar dinheiro, tem que ser remunerado. Isso eu sou plenamente favorável. Mas tem que se respeitar as normas de construção, Roberto. Tem que se contratar engenheiros para acompanhar a obra. Não apenas, às vezes, contratar engenheiros de gaveta, porque também temos maus profissionais, também temos maus engenheiros, que até quem souber denuncie para nós, que a gente fiscaliza. Mas são os engenheiros de gaveta, o engenheiro de papel. Ele assina o papel que ele está acompanhando a obra e nem na obra aparece. Também são responsáveis por esse crime. Mas também temos os empresários que muitas vezes nem contratam engenheiro ou arquiteto para a obra e vai na plena clandestinidade. E aí faz esses descasos e vai naquele ponto, Roberto. Olha, hoje fiz uma laje, não caiu. Ah, que bom. Amanhã eu vou fazer a laje de cima. E vai fazendo. Chega uma hora que a estrutura entra em colapso. Isso é previsível. Falta engenharia, falta aplicação de conhecimento técnico. Hoje, o conhecimento de engenharia que temos no Brasil é maravilhoso, é um dos melhores do mundo. Falta aplicá-lo. Falando em laje, né, eu me lembro de um caso terrível que aconteceu em Guarulhos, em que havia uma laje, e eu acho que a pessoa que construiu achou que era só colocar concreto, e quanto mais concreto colocar, mais firme ela ficava. E não foi isso que aconteceu, acabou acontecendo uma tragédia aqui há alguns anos, inclusive vitimando pessoas. Você deve lembrar desse caso, não, Eduardo? Uma coisa bastante terrível que faz nos lembrar o seguinte: é necessário sim o acompanhamento de um arquiteto, de um engenheiro, para que não dê tantas dores de cabeça. A legislação municipal trata especificamente desses casos, Eduardo? Sim, o Código de Obras exige a presença do profissional, tanto na elaboração do projeto de construção, quanto durante a execução da obra. Quando um projeto sai da prefeitura para ser executado, lá já tem que indicar o nome do engenheiro ou arquiteto que acompanhará a obra, inclusive com seu registro de responsabilidade, ou junto do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou junto do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Essa atividade já tem que estar registrada antes de iniciar a obra. E a associação hoje dos engenheiros, ela comporta quantos profissionais? Aliás, são engenheiros, arquitetos e agrônomos. Quantos profissionais ela agrega hoje? Nós temos 5.000 profissionais da área tecnológica em Guarulhos e também temos técnicos de nível médio, também são abrigados na nossa entidade. Também de nível médio? Técnico de edificação, técnico de eletrônica, técnico de elétrica, também abrigamos sim. Técnico de segurança do trabalho? Técnico de segurança tem uma legislação específica. Uhum. Ele pode vir fazer parte, mas eles entraram com ações na justiça, porque o técnico de segurança do trabalho ele é mais ligado à área de saúde, por incrível que pareça. Ele tem sua vinculação pelo CBO, Código Brasileiro de Ocupações, ligados à área de saúde. Então ele só tem que ter, é obrigatório, o registro na Delegacia Regional do Trabalho e são dispensados o registro no CREA. E se um mau profissional for descoberto, ele pode ser punido, ele pode perder inclusive o direito de trabalhar como engenheiro? Existe alguma legislação específica com relação a isso, Eduardo? Temos o nosso Código de Ética, que se o profissional não atender às normas técnicas vigentes, aí realizando um mau trabalho, ele pode ser punido, como censura interna, censura pública através dos jornais e até mesmo ser excluído e perder o seu direito de realizar atividade de engenharia. É bastante sério, então vamos tomar muito cuidado com relação a isso. Com relação a essa legislação agora do IPTU, você acha que agora a situação fica um pouco mais amena, que, como você mesmo disse, você acha que a prefeitura deu uma pesada na mão, mas agora deu uma retrocedida, mas mesmo assim você acredita que há margem para dar uma repensada futuramente, uma amenizada nesse preço do IPTU, Eduardo? Bom, Roberto Carney, agora só vamos saber depois, porque ano passado também disseram a mesma coisa, que não ia ter aumento do IPTU tão alto, e tivemos, né? O governo mostrou alguns números, mas no final o resultado no carnê, na conta a pagar, foi outra diferente do discurso.
Então vamos ainda aguardar esse número. Mas um problema que aconteceu ano passado e que ocorria historicamente, o valor venal dos imóveis em Guarulhos sempre estiveram defasado. O que o governo fazia como estratégia para ter um valor final de IPTU esperado? Um valor médio de uma residência, e comparando com outras cidades. Ele aumentava o valor da alíquota do imposto a pagar do IPTU, e isso não era só em Guarulhos. Diversas cidades faziam isso. Calibrava o valor a ser pago pelo IPTU, em vez de alterar o valor venal, que era muito mais difícil, você calibrava pela alíquota. Quando o governo alterou o valor venal e adequou o valor venal perto de um valor real do imóvel, ele esqueceu de retroagir na alíquota. Então ele, entre aspas, aumentou 2 vezes o valor do imposto a ser pago, porque ele esqueceu de fazer essa compensação. E agora eles estão fazendo essas correções e essas compensações nas alíquotas do IPTU. Eu vi alguns IPTUs na faixa de 8 mil, 7 mil reais, 6 mil reais, isso de casas na periferia. Não um pouquinho salgado, quer dizer, se a pessoa dividir isso em 10 vezes ou 12 vezes, dá a impressão que é quase um aluguel. Esses valores estão muito salgados, inclusive por um erro que eu não sei se a prefeitura está revendo agora. Eu acho que não. O munícipe que quiser tem que entrar com um pedido de reconsideração. Qual que é o caso, Roberto? Eles fazem a classificação do tipo de edificação. O que é verdade. isso? O tipo de obra. É uma obra popular, é uma obra padrão médio, padrão luxo, de acabamento. Então, muitas vezes, uma obra dessa aquele espaço na periferia, olha que a obra está bem acabada por fora, eles estão lançando como obra de boa qualidade. E que nem sempre ela tem o acabamento de alto luxo, ela não representa uma obra de valor tão alto. Portanto, o seu IPTU tinha que ser um IPTU mais popular, que a lei prevê. Só que quando foi feito esse cadastramento, nenhum fiscal entrou nas residências para avaliar em qual nível de acabamento e de qualidade de edificação aquele prédio, aquela edificação na periferia se enquadrava. E aí novamente pesou a mão do governo na hora de lançar o imposto, lançando normalmente com alíquotas mais caras, com alíquotas de luxo, quando o prédio não tem essa característica. Olha, boa explicação. Estamos conversando aqui com o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos da cidade de Guarulhos e região. Quero agradecer aqui a Marli Fuso, que está nos acompanhando, o Ezequiel, que sempre está ligadinho aqui, acompanhando nossos programas aqui. Vale lembrar que o nosso programa ele pode ser acessado também pelas redes sociais, através do Facebook e também do nosso canal do YouTube. Procura lá, Tribuna Livre, Roberto Samuel, você vai acabar encontrando todas as entrevistas. Olha, é o canal que tem... Você pode pesquisar tudo sobre a cidade de Guarulhos, né? Tem autoridades de todas as secretarias, entidades e também pessoas como o Eduardo, que conhece a cidade e pode trazer sempre informações importantes que vão te beneficiar de alguma forma. Nós conversamos aqui a respeito do IPTU e também de algumas obras de Guarulhos que realmente é bastante complicado. Ainda tem muita obra irregular na cidade de Guarulhos, Eduardo. Isso é função de quem dá uma fiscalizada? É só a prefeitura também, não? Quem tem o poder de polícia administrativa, que tem o poder de embargar uma obra, só a prefeitura. O CREA faz algumas fiscalizações sobre exercício profissional, mas não teria lei baseando o agente fiscal do CREA para interditar ou embargar uma obra, mesmo que ela não tenha projeto aprovado na municipalidade. Isso cabe apenas à prefeitura fazer esse tipo de fiscalização. Não é preocupante essa quantidade de torres sendo construída em toda a cidade? Às vezes me dá a impressão que está um pouco frouxo. O pessoal acaba fazendo os prédios para cima, para baixo, e isso não é um pouco preocupante? De repente alguns detalhes estão sendo deixados para trás, já que, pelo que eu percebo na cidade de Guarulhos, pouca coisa é fiscalizada. E se você vê o comércio, por exemplo, a grande maioria não tem nem sequer regularização. Então, a mesma preocupação eu tenho com relação a essas novas torres. Você acredita que a prefeitura esteja fazendo a fiscalização que deveria? A prefeitura, eu acho que está fiscalizando, sim, documento, que é o que cabe à prefeitura nesse caso, é fiscalizar se aquela obra tem planta aprovada,
se ela tem um engenheiro responsável pela obra. Isso normalmente tem, pelo menos para atender papel. O que me preocupa nessas obras novas, Roberto, é que isso é o sonho de uma pessoa, é o sonho de uma família. E essas obras não têm tido a qualidade mínima necessária que se espera dessas obras. E aí temos tido reclamações diversas de prédios novos, recém-entregues. Temos casos conhecidos de prédios que não entregaram nem todos os apartamentos, não entregaram nem todas as torres. E os moradores já estão reclamando de falta de espaço para condicionar lixo, de falta d'água. Quando começa a usar a água, a reserva não é suficiente. Problema de pavimento, de piso torto, né, o famoso piso torto, laje torta. Problema com janela, com esquadria. Um problema hoje que o morador se assusta, mas é algo simples, mas falta de ralo. Não se coloca mais ralo nas garagens, não se coloca mais ralo nem na cozinha. O que ele falou, eu vi alguns prédios, né, que estão... O morador que chegou no apartamento que ele comprou e olha, é rachadura, cano entupido, e isso cabe aqui. Você falou uma coisa interessante, Eduardo, a prefeitura ela vê os papéis, mas e essa qualidade? É mesmo o morador mesmo que tem que dar uma olhada? Isso cabe ao morador e entrar na justiça. Infelizmente esse é o único caminho. É como uma relação de consumo. A prefeitura não verifica se uma loja tem qualidade de vender o seu produto. A prefeitura verifica se ela tem licença. Se você se sente lesado ao comprar qualquer coisa numa loja, você vai ter que procurar na justiça os seus direitos. É a mesma coisa. Agora, a recomendação, Roberto, que nós damos para você que está comprando o seu imóvel e que vai pegar a sua chave do seu imóvel, que é o seu sonho, tenha calma. Antes de pegar a chave, contrate um engenheiro, faça um laudo de avaliação de entrega do imóvel. Isso é algo simples. É um preço relativamente barato perto do patrimônio que você está comprando e da dor de cabeça que você vai ter. Por quê, Roberto? O condomínio, a construtora, ela precisa entregar a chave para receber do banco. Enquanto ela não fizer o termo com você de entrega das chaves, a construtora não recebe por aquele apartamento o valor que ela tem bloqueado no banco. Então ela tem urgência em fazer aquela entrega. Quando você faz um laudo prévio, antes do recebimento da chave, listando todos os problemas que se encontram na sua unidade, a construtora rapidinho vai resolver o problema, porque ela quer receber. Enquanto isso, ela fica amarrada com você, você pode até suspender os pagamentos das parcelas futuras, pode depositar em juízo, e a construtora não tem o que fazer, porque ela não pode vender aquela unidade para outra pessoa, você já é o compromissário daquela unidade, e ela não consegue receber do banco. A nossa grande sugestão: antes de receber um apartamento, faça um laudo de recebimento com um engenheiro, fazendo acompanhamento, é a melhor solução. Mas se você já recebeu o imóvel, você não sabia disso, você já pegou a chave do seu imóvel, não se preocupe, ainda há tempo. A construtora talvez não vai ser tão rápida, mas contrate um laudo de engenharia, tanto para apartamento quanto para as áreas comuns, com o síndico, e faça valer os seus direitos. A construtora te vendeu? Vamos lá, pega o material de promoção do apartamento, todos aqueles folders e bonitinhos, panfletos que te entregaram na época que você visitou o stand, que era tudo lindo e maravilhoso e agora não foi cumprido. Faça valer os seus direitos, contrate um laudo de engenharia e, se for o caso, entre na justiça. É obrigação da construtora lhe entregar o que ela vendeu. Belas palavras. Eduardo, obrigado pela presença. Deixamos algum assunto para trás? Não, conversamos sobre tudo hoje, hein? Conversamos. Olha, mas é sempre bom ter você aqui, uma pessoa que conhece bem as questões mais técnicas que às vezes fogem da gente, né? Essa dica é muito interessante, hein? Tem muita gente comprando apartamento, muita gente que assiste a gente aqui no Tribuna Livre. Você que vai receber um apartamento, ele deu uma dica legal. Contrate um engenheiro, não fica tão caro, né? Ele vai fazer um laudo desse apartamento que você está recebendo. Vai ser um documento, que é um documento, né? Isso é assinado por um profissional. Então, é um documento importante para amanhã depois você entrar na justiça e ter seus direitos garantidos, não é isso, Eduardo? Exatamente. Esse laudo é extremamente importante para você assegurar o direito de algo que você pagou. Não é favor nenhum que a construtora vai fazer. Você comprou um apartamento, ele tem que ter qualidade e ser entregue.
Olha, e se você tiver alguma dúvida, não conhecer nenhum engenheiro, vá dar uma ligada, procura lá a associação, que eles vão orientar com um profissional gabaritado. Eduardo, obrigado pela presença. Roberto, eu que agradeço o convite. Estamos sempre à disposição sua e dos seus telespectadores para falar sobre a nossa cidade. E você pode pegar o endereço eletrônico da nossa propaganda da ASEAG. Procura lá a ASEAG e procure um profissional para você não ser prejudicado. Vamos para um rápido intervalo e na volta aqui o vereador Guti do Partido Verde.